Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Hanna, estamos aqui para mais uma aula do projeto Cultivando Agroecologia e Colhendo Sustentabilidade no Semiárido. Eu sou engenheira agrônoma, estou sendo multiplicadora deste projeto pela instituição Agroflow, com a parceria do Banco do Nordeste e o apoio do Fundesc. Gente, estamos aqui para mais uma aula do projeto Cultivando Agroecologia, do curso de Vivências e Práticas Agroecológicas, certo? Então, gente, eu queria falar um pouquinho com vocês antes, da aula sobre o objetivo geral desse projeto. O objetivo geral que nós procuramos atender todos os 100 agricultores desse projeto, certo? O objetivo geral é promover alternativas sustentáveis para que a produção agroecológica do território do Agreste Setentrional do Pernambuco, certo? Com um objetivo específico: capacitar agentes econômicos integrantes do Plano de Ação Territorial, que é o chamado PAT. No âmbito de que, gente, o que é que vocês aprenderam esse tempo todo, gente? Agroecologia, certo? Incentivar a mecanização no preparo de empreendimentos dos integrantes do projeto, como através do tratorito, aprendendo um pouquinho, alguns aprendendo sobre a questão da roçadeira, né? Então sempre é bom a questão da mecanização. Porque o tratorito é interessante, é importante? Porque assim, com o tratorito ele não atinge as camadas profundas do solo, certo? Só as camadas superficiais. Então ela não tem tanto impacto, certo? Ela vai só ajudar a revolver aquelas partezinhas que tem a adubação, beleza? Incrementar a utilização de sementes crioulas e mudas agroflorestais do território. Sementes crioulas foram distribuídas para todos os 100 agricultores, que no caso são agentes econômicos, certo? E prestar assistência técnica de extensão rural aos benefícios do projeto. Isso já está acontecendo a partir do momento que teve o curso de Vivências e Práticas Agroecológicas, e agora já está acontecendo a assistência técnica, beleza? Vamos lá. Um resumo bem assim do projeto é o seguinte: esse projeto visa promover alternativas sustentáveis para a produção agrícola do território do Agreste, para capacitarmos quantas 100 agentes econômicos, que são entre mulheres e jovens e homens, integrantes do PAT, e do Agreste Setentrional, que compreende 4 municípios: Orobó, Bom Jardim, João Alfredo e Feira Nova, certo? Para que eles produzam de forma agroecológica. Alguns de vocês já produziam de forma agroecológica, certo? E outros não. Não é visível, depois desse projeto iniciado em andamento, que alguns mudaram e aprenderam coisas novas e estão praticando, preparo de insumos, comercialização da produção orgânica, doação de sementes crioulas, que a gente já viu, o que? Visando qualificar os agricultores e fortalecimento dos bancos de sementes. A distribuição dessas sementes foi para fortalecer o banco de sementes. Eu não sei se vocês já estão fazendo, gente? Mas já deu tempo de plantar e colher e armazenar. E se não teve tempo de plantar nem de colher, armazene e nunca plante tudo. Sempre deixe um 15% guardadinho ali da sua semente, para não perder tudo, gente? Que não plantei, perdi. Ou então plantei, não choveu, perdeu, porque eu não tenho como irrigar. Então, para não correr esse risco, deixe armazenado. Pode ser na sua geladeira, mas portanto que não seja uma geladeira que esteja muito fria, Aquela geladeira mais velha, ela congela demais, esfria demais, tem que descongelar, então aquele choque térmico na semente não é bom.
é bom você deixar ela na geladeira que seja específica para isso, tá bom? Tem muitas sementes que duram muitos anos, que nem eu falei lá nas aulas lá atrás, certo? Vamos lá. Como estender pela comunidade local por meio de difusão de conhecimentos na área de agroecologia? O objetivo foi o seguinte: não só impactar na vida de vocês, mas também na vida da comunidade. Como é que isso aconteceu? Quando vocês aprenderam algo diferente, né? Quando vocês aprenderam algumas técnicas e algumas práticas, vocês aprenderam, e o certo é o que? Não ficar para si. Multiplicadora não sou só eu, multiplicadora são todos vocês. Então vocês peguem e falem para o seu vizinho. Já aconteceu vários casos de vocês já me verem e estar comentando sobre isso, que no caso vocês aprenderam, compartilharam o vídeo e também compartilharam o que vocês conheceram, o que vocês aprenderam. E muitas das pessoas dos vizinhos lá, alguns estavam presentes durante as práticas, muitos familiares, né? E foi bem legal. A regularização da produção orgânica dos envolvidos foi o que? Através da certificação orgânica, né? Alguns de vocês já têm OCS, outros não, mas os que não têm, a gente estava a questão de associar na Agroflow para poder tirar pela instituição. Alguns já foram feitos isso, outros não, né? Por questão de burocracia, de documentação, né? Então a questão de mudança de DAP para CAF, isso também influenciou, né? Está todo um processo ainda de esclarecimento sobre isso e dessas mudanças, né? Mas está sendo bem produtivo, bem interessante e está verdadeiramente se realizando, né? É o que está visto no projeto, certo? E o que foi abordado na questão de resultado. Além disso, promover de forma direta e indireta a preservação e conservação do meio ambiente. É verdade ou não é verdade, gente? A gente aprendeu muita coisa, gente, para promover e para preservar e para conservar o nosso meio ambiente, certo? Quem está nos apoiando, que eu já falei, é o Fundes, que é Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico de Inovação, que é do Banco do Nordeste, certo, gente? Então, vocês conversamos um pouquinho a respeito sobre isso, certo? E vamos lá ver um pouquinho como se justifica, né, essa questão do projeto. Por que a Agroflow resolveu? Né? A gente sentiu muitas dificuldades em alguns outros projetos que são executados e a gente participa, né? Que faltavam algumas coisas. Dentro desses projetos a gente resolveu, né, trazer para esse, para ver se a gente conseguia ver essas lacunas, que é um nome bonito dizer que faltava, a gente sentia falta nos outros projetos, certo? Então, assim, a difusão da agroecologia vem crescendo a passos largos, né? Consagrada como um dos instrumentos mais eficientes contra as mudanças climáticas, além de ser uma das alternativas mais viáveis no combate à fome no mundo. Importante salientar, bem importante, é que, quando a gente salienta que essa prática agrícola é sustentada pelos pequenos agricultores. Quer dizer, vocês são responsáveis por essa prática agrícola e que é fortalecida a cada dia e que é uma das mais eficientes. É sustentada pelos pequenos agricultores, responsável por grande parte da produção de alimentos global, o mundo todo, né? Sendo que a maioria dos governos de todo o mundo ignorou esses produtores pequenos. Normalmente a pessoa só investe muito nos grandes, né? No encontro que teve ali, eu vi o pessoal falando dos pequenos produtores, eu achei interessante, porque muitos só visam as grandes empresas, né? Entendeu? Aí, assim, eu acho que a gente tem que pensar no pequeno, que do pequeno se faz grande. Esses produtores de pequena escala individual durante décadas, né, foram ignorados pelos governos. Nesse aspecto, a Agroflow, localizada na região do semiárido brasileiro, desenvolvimento social, especificamente no agreste do Pernambuco, marcado por características climáticas e geomorfológicas, econômicas e sociais peculiares, né? Sofre com as dificuldades do acesso de políticas públicas voltadas à disseminação de conhecimento,
sob políticas agrícolas sustentáveis, economicamente viáveis e socialmente justas. Para tanto, são necessários incrementos no processo de preparação dos agricultores, certo? A fim de atender os anseios citados. Nesse sentido, permitindo que os agentes econômicos fiquem aptos a produzir, aptos a produzir e que estejam regulamentados para a comercialização de sua produção orgânica e agroecológica, favorecendo assim a situação socioeconômica do território como um todo, certo? Bem como por meio da conscientização de ações diretas, possam promover a preservação e a conservação do meio ambiente. Então, gente, vocês têm que ter essa visão. Quando nós estamos trabalhando com agroecologia, nós queremos isso, certo? Além de que você dissemine a agroecologia, seja multiplicador, que você preserve seu solo, que você mude sua forma de pensar, certo? Um novo olhar sobre a agroecologia. Lembrando que essa missão de um mundo melhor é possível, gente, através da agroecologia, através do projeto e através de vocês, beleza? Olá pessoal, vamos lá para a nossa primeira aula de hoje, Mais uma aulinha. Estamos aqui com a aula de hoje de composto orgânico. Vocês viram nas aulas práticas, como nós fizemos o composto orgânico. É da mesma forma que eu faço todo dia? É e não é. É só uma práticazinha, uma diferençazinha, no que nós já fazemos no nosso dia a dia, que pode nos ajudar a melhorar um pouquinho, a facilitar, a decomposição. Facilitar um pouquinho a ficar mais rico a nossa compostagem, E facilitar com que o nosso trabalho, seja mais produtivo e mais fácil. Você não precisa de muita coisa, não. Você vai utilizar já o que você chama de bascule, você chama de monturo. Só que o bascule e o monturo é tudo de matéria orgânica, certo? É uma cinza que você tem na sua casa, é um capim que você tem na sua casa, aquela folha que você junta quando você está varrendo à frente da sua casa, seu quintal, para ficar bonitinho, e arrumado. Não jogue fora, não queime. Vamos fazer uma compostagem. Lembra daqueles palitos de fósforo que você está usando na sua casa? Aquele também, não jogue fora, não queime ele. Nós vamos fazer uma compostagem. Aquela cinza que você usa no seu fogão de lenha, vamos fazer a compostagem. Aquele papelão que não tem nenhum tipo de risco de ter aqueles riscozinhos que o pessoal bota o nome da gente. Se aquele papelão, você tirar aquele plástico e ele não tiver nenhum tipo de tinta nele, você sim pode usar ele para compostagem. Aquele papel que você riscou em casa, não foi com piloto, até com tinta de caneta, um lápis, algum material que você tem certeza que ele possa se decompor e não vai contaminar a sua compostagem, você pode sim, estar utilizando. Então, temos as cascas de ovos, também pode estar utilizando, cinza, carvão, bascule, folha, retrato de curral, resto de folhagem, um galho que você tirou, aqueles galhinhos secos, entendeu? Assim, casca de frutas, restos de verduras, pode e se deve sim usar na sua compostagem. Então, vamos só mostrar para vocês umas vantagens, que tem a questão da compostagem. Em primeiro lugar, reaproveita resíduos vegetais e animais. Então, tipo aquele esterco, que você tem em sua casa, não venda ele. Muitos vendem e ficam sem esterco, Então, o que é que você faz? Você vai deixar para usar na sua compostagem. Restos vegetais, muitos nós damos para as galinhas, Mas às vezes nós fomos para a feira, boiou demais. Então, você tem a opção de utilizar na sua compostagem ou dá para uma criação de porco, criação de galinha,
Mas se você não tem, então vamos usar nossa compostagem, tá beleza? Transformando os nutrientes para as plantas. Esse é o objetivo da compostagem. É reciclar e reaproveitar os vegetais, reciclar, reaproveitar resíduos vegetais e animais, transformando em nutrientes para as plantas, certo? Esse é o objetivo da nossa compostagem. Número 2, melhora as características do solo, que é um dos objetivos da nossa compostagem, né? Como vocês viram nas outras aulas, nós botamos plantas indicadoras e plantas adubadoras. Então a gente aprendeu um pouquinho a identificar que tipo de nutriente está faltando no nosso solo ou até tem excesso, certo? Vamos lá. Nesse número 2, melhora as características do solo, como a infiltração, que é muito importante, né? Questão da infiltração da água, a retenção da água, além da formação de poros para que o solo fique respirando, que nem a gente consegue respirar, certo? Do mesmo jeito, vamos lá. Número 3, viu gente? Aqui é o dedo quebrado. O processo de compostagem ajuda a eliminar as sementes das plantas espontâneas. Quer dizer, o danadinho do alho, quando você pega e está ali na sua plantação, você pega e dá para o animal comer, certo? Quando o animal come aquele alho, ele vai passar pelo processo digestivo todinho, o animal vai fazer fezes e nessas fezes ela já vai sair adubadíssima e preparada para ser plantada novamente. Então, se ele era fraco, agora que ele está potente mesmo, para passar até 40 centímetros de profundidade, que é o tamanho que o danadinho do alho, que vocês chamam aqui, né, vai estar na sua propriedade, certo? Então, vocês tenham muito cuidado, né, com essa questão de plantas espontâneas, né? Então, a vantagem de fazer nosso composto, tá bom? Aí, vamos lá. Inibe a formação, o número 4, né? Inibe a formação das doenças de plantas e insetos nocivos à agricultura. Inibe, gente. Inibir quer dizer o quê? Não aparecer, certo? Não é que não vai aparecer 100%, mas ela vai diminuir um pouquinho o aparecimento, certo? Quinto, promove o aumento de organismos benéficos ao solo, como fungos, bactérias, insetos, minhocas, certo? Os bichinhos que vão lá no nosso solo e fazem a festa, nos ajudando a ter uma produção que nosso solo fique muito lindo, maravilhoso e nosso ecossistema do solo continua funcionando, certo? Vamos lá, gente. Eu vou postar uma foto aqui para vocês de como é feita essa compostagem. Como é que vocês fazem aí na casa de vocês? Normalmente, as que eu observo, que também a gente fazia lá, ela só ia juntando embaixo de uma árvore, né? Junta um pouquinho aqui, junta um pouquinho ali, junta um pouquinho acolá e faz aquele monturozinho, né? E ali você vai deixando lá, né? E não vai se importando, demora um certo tempo para se decompor, de 6 meses a 1 ano, dependendo do que você colocou lá, dependendo do que você juntou, roçou um local e foi limpando e juntando naquela área, certo? Então, assim, nossa, aqui visão, né, diferente. Esse composto ele é feito de forma diferente, né? Vamos falar um pouquinho e depois eu mostro a foto para vocês entenderem como é diferente um pouquinho, certo? Fica um pouco mais fácil se você conseguir processar na forrageira esse material. Se não, não tem problema, certo? Facilita muito quando você está já trituradinho. Por quê? Porque vai se decompor mais rápido, né? Então não demora mais 6 meses, dependendo do tempo. Pode ser de 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo da quantidade, né, que você colocou para se decompor, tá bom? Primeira coisa, você vai escolher o local. Como é que eu escolho esse local?
Tem que ser o que, gente? Um local sombreado. Não é assombrado, viu, gente? É sombreado. Depois faz o que? Livre de enxurradas. Quer dizer, tem que ser um local onde a água, quando passar, não vai levar sua compostagem, né? Vamos lá. E com uma leve declividade. Declividade, gente, é a inclinação, certo? Então, vamos lá. Um local que não seja muito plano e que a força da água não seja tão forte. Segundo passo. Ingredientes para a construção do composto. Vamos lá. Isso aqui, gente, é uma sugestão, certo? Dentro das coisas que eu já falei para você. Aí, vamos lá. A pilha de compostagem deve ter aproximadamente 75% de restos vegetais, que no caso é material grosso e material fino, certo? E 25% só de esterco, para completar os 100%, né, gente? Aí vem resto vegetal grosseiro, aí tem o napier, picado, né, bagaço de cana, pode ser o que você tiver aí, certo? Resto vegetal fino, folhas secas, capim, sobra de alimentos, o que você escolher. Esterco, esterco de ave, bovino. Eu não aconselho de cavalo, apesar de ser muito bem citado, por a questão do mosaico. De coelho, qualquer animal que você tiver aí. Quanto menor o animal, mais rico em nutrientes são o esterco, certo? Vamos lá. Sugestão para enriquecer o seu composto orgânico. Pode ser o fosfato natural, que no caso se compra, eu não sei o valor aqui da região, né? 6 kg por metro quadrado. Você pode optar por colocar ou não colocar. Pó de rocha, que a maioria de vocês receberam de alguns projetos, né? Aí fica 6 kg por metro quadrado. O calcário dolomítico ou cinza. O calcário dolomítico a maioria também já recebeu, né? Mas se você não recebeu o calcário dolomítico, você pode utilizar cinza, né? Então, dentre essas cinzas, você coloca 2 kg por metro quadrado, tá bom? E assim, é importante o seguinte, se você usar o calcário, né, não utilize a cinza ao mesmo tempo, porque isso pode causar perca de nitrogênio e ainda prejudicar a atividade de micro-organismos decompositores, porque assim, você está usando duas coisas que é rica em nitrogênio. Então, o certo é ou você usa cinza ou você usa o calcário dolomítico, tá bom? Aí, terceiro passo, é porque o dedo é quebrado, gente. Terceiro passo, escolher o formato mais adequado à compostagem, certo? O formato triangular, né? Um triângulo assim, ou um formato em trapézio, que eu vou mostrar a foto para vocês, que a gente lembra de trapézio, lembra aquele do palhaço do circo, né? Que ele fica lá fazendo, brincando, pulando lá, dando pirueta. Palhaço não, desculpa, ginasta, né? O trapezista, né? Chama trapézio porque é o trapezista. Faz tanto tempo que eu não vou no circo que eu já tinha até esquecido o nome como é o nome, né? Mas é um trapezista. Então, pessoal, indicado o formato triangular, é indicado no períodos ou locais muito chuvosos, pois favorece o escorrimento da água. Quando você faz ele em triângulo, né? A água, quando vem, ela vai começar a encharcar de cima para baixo, certo? Vamos lá. O de trapézio favorece também a infiltração da água. Dá um pouquinho mais fácil de fazer do que o do triângulo, certo? Porque o triângulo que a gente achou de dificuldade na hora de fazer, a gente não conseguiu triturar o material. Então, se você já tem um material triturado e você fazer aquela lasanha, ótimo, beleza. Se você não tem, então você faça do trapézio, o que a gente achou mais fácil, né, na prática fazendo, tá bom? Vamos lá. É importantíssimo que a pilha na compostável deve ser montada em camadas, né, que nem uma lasanha, sobre o que, gente? Uma lona plástica, certo? Ou terra batida ou algum local que seja cimentado. Porque assim, vocês já viram que dentro de qualquer material que você coloca no seu solo,
sai um líquido que tem um cheiro meio ruim, ali, gente, é o chorume, certo? Nos lixões você vê muito chorume e o pessoal bota para ficar pegando fogo quando é um aterro sanitário, né? Então aquele líquido que sai dali, se for de um lixão, é altamente contaminante, né? Já da nossa compostagem, ela não é contaminante. Então, assim, quando libera o chorume, né? Que no caso corre o risco de que você, dependendo do que você colocou lá, de contaminar a terra e a água e muito perigoso. Então, o que é que você faz? No caso da gente que vai utilizar o chorume, que é feito da compostagem, o risco de infectar o solo e a água é muito menos, porque nós já colocamos a lona embaixo, né? Então, assim, esse chorume ele vai ser coletado. Vocês vão ver uma forma de vocês colocarem um negocinho lá para captar aquele chorume. Eu coloquei uma garrafa, né, na saída, mas vocês podem colocar uma torneira, enfim, sejam criativos na base da pilha, tá bom? Na lona. Alguns de vocês deram até ideia quando a gente estava fazendo lá, disseram, não, coloca assim, coloca assim. Eu digo, tá certo, toda opinião tá valendo para agilizar o processo. Eu tive uma ideia, mas se você sabe de outra forma que vai nos ajudar, seja bem-vindo. E nós estamos aqui, que nem eu digo direto, de braços abertos para escutar, tá bom, gente? Não tem isso de ninguém sabe mais, não sabemos saberes diferentes. Aí vamos lá, nós vamos pegar esse chorume e vamos devolver a pilha, certo? Retoma também em que o chorume deve ser coletado e devolvido à pilha. Assim, retornam os nutrientes que no caso seriam perdidos, tá bom? Vamos lá. O quarto passo é o seguinte, é dimensionar o tamanho da compostagem, certo? O tamanho da pilha e o reviramento manual não deve ser mais alto do que 1,5 m. Se você é pequenininho, você não vai fazer mais do que 1,5 m, né? Eu sou pequenininho, eu vou fazer um que alcance, né? Olha, aqui tem umas metragenzinhas, né? Mas aí a gente tem que ver o seguinte, a altura e as dimensões dessa compostagem vai depender do local que você tenha na sua casa. Se você tem um local espaçoso, é para você colocar a sua lona e fazer sua compostagem, ótimo, maravilhoso. Se você não tem, então você vai fazer ela pequenininha, que talvez a gente fez lá na casa de Heraldo. E na casa de Heraldo deu para fazer pequenininho. No Irmão de Dorésio deu para fazer um baita de uma compostagem lá, bem massa, ficou muito bom. Ele conseguiu uma lona plástica lá. Conseguiu uma lona plástica lá que eu disse a ele que era muito grande, que ia beneficiar muito ele aquela compostagem futuramente. Deu muito trabalho fazer, mas tinha muita gente, então foi muito bom, tá bom? Ó, gente, o tempo de compostagem varia em função de cada região do Brasil, tá bom? Da composição e manejo do composto. Em geral, entre 90 e 110 dias, o composto já está, ó, ótimo para você fazer o que a gente utilizar, né? Ele está pronto. Quando isso ocorre, vamos lá, o composto permite ser moldado com a mão. Você vai pegar um pouquinho, vai botar na sua mão e vai ver se ele fica modeladozinho, tá bom? Vamos lá. Estará frio, né? Próximo à temperatura ambiente. Há um cheiro de terra molhada ou terra mofada. Gente, outra coisa, como é que eu vou saber que minha compostagem está ficando boa e se já está no tempo de eu revirar ela, né? Gente, existe a questão da prática do ferro. Você pega um ferro, você coloca no meio do composto e você tira. Não vai botar a sua mão ali rápido, não. Você vai só sentir a quentura. Se é muito quente, então ainda não está no momento certo de você revirar, tá bom? Vamos lá. O quinto passo, o revolvimento da pilha de composto. Deve-se revolver a pilha quando a temperatura chegar em torno de 65 graus, tá vendo? Quem não tem termômetro, né? De 3 a 4, aos 15 a 30, de 45 a 60. Colocando parte de cima da leira para parte de baixo, tá bom?
Então, assim, você tem que fazer revirada de 3 a 4, de 15 a 30 e de 40 a 60 dias, colocando a parte de cima para baixo. Entenderam, gente? Acho que eu já expliquei isso bem para você, bem frisado lá, mas nós já estamos reforçando. Importante, o revolvimento permite revolver o excesso de CO2. O que é CO2, gente? É o que polui o meio ambiente. É o que? O gás carbônico. Quando a gente puxa o oxigênio, nós respiramos, nós puxamos o oxigênio, mas nós produzimos que? Gás carbônico, que é o CO2, que é o responsável pelo buraquinho da camada de ozônio e outras coisas. Assim, o revolvimento, né, permite que você remover o excesso de CO2, né, que nem eu falei do gás carbônico, e oxigenar o composto, ajustar a umidade e a temperatura quando necessário, e ainda realizar o controle sanitário da leira, né? Então é importantíssimo essa questão de revirar e saber o processo correto. Lembre-se, 65 graus, número de revirada de 3 a 4, de 15 a 30, de 45 a 60 dias, né? Vamos lá. Importante também, gente, a gente tem que estar lembrando para fazer essa compostagem. Ah, mas tu tá com muita besteira com essa compostagem. Eu posso simplesmente só deixar lá e tá de boa. Daqui a um certo tempo eu vou lá e mexo no meu basculho, no meu montura. Então, para que eu vou precisar fazer isso? Gente, é facilitar a vida, certo? Facilitar a nossa vida e nosso trabalho. Somente, muitas vezes a gente não tem a mesma força braçal, que o pessoal fala, de um homem. Então, se eu consigo fazer uma pilha de uma compostagem que eu, né, não tenho o trabalho braçal, não tenho a força de um homem, que eu não vou dizer que eu não tenho, claro que eu não tenho, né? Eu consigo fazer inúmeras coisas, né? Mas a força física, às vezes eu peco, né? Eu falho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma compostagem de uma forma mais fácil que o eu consiga, sem a ajuda de ninguém, né? A não ser minha mesmo, não dá dependendo de ninguém para fazer essa revirada do compostagem, tá bom? Mas vamos lá. A temperatura da compostagem deve estar entre 50 a 65 graus. A umidade da compostagem deve estar em 40 a 60, né? No dia do preparo. Irrigue a compostagem até escorrer pelas laterais. E a aeração é importante e deve ser de 10 a 17% de oxigênio na pilha, gente, certo? Caso não consiga tocar o vergalhão, né? Como eu falei, quando você colocar o vergalhão lá, e caso você não consiga pegar esse vergalhão e tocar com a mão, é porque está muito quente, né? O revolvimento da pilha também é importante, então você só pode fazer esse revolvimento da pilha depois que você colocar o ferro lá dentro, que você puxar, que você colocar sua mãozinha e conseguir tocar ele estando um pouco quente, né? Não queimar a sua mão, tenha muito cuidado com isso, tá bom, gente? Porque assim, essa compostagem parece uma coisinha besta, mas não é. Eu vou mostrar a foto para vocês, né? Aqui o que a gente pode ainda agregar. Podemos fazer o que? A gente molhar todo dia, né? Por que molhar todo dia? Porque você umedecendo, você tem uma decomposição maior. Você pode umedecer, gente, com água de lavar roupa? Pode, contanto que ela não tem água sanitária. Pode ser água de lavar prato? Pode também, não tem problema. Agora é bom evitar água sanitária. O bom é evitar sabão em pó, né? Porque sabão em pó também é muito cheio de química para a questão da lavação das roupas. Mas água de detergente, lavação de prato não tem muito critério, né? Sabão em pedra, sabão em líquido, no caso do detergente, é tranquilo, que lava louça, né? Então, não tem problema. Outra coisa, gente, o pessoal, alguns utilizam cal, né? Outros não utilizam cal. Então, vai escolher de vocês. O cal também, ele ajuda muito, né, a decomposição dos compostos orgânicos, da matéria orgânica. Ajuda muito, muito, muito mesmo, o cal. Então, você vai optar, né, por fazer ou por não fazer. Vai ser uma escolha sua. Tá certo, gente?
Então você veja a melhor forma, veja aí também o que você pode colocar, que nem eu falei para vocês. Muitos materiais da nossa propriedade, eles são descartados. Muitas vezes ele não tem, acha que não tem utilidade e ele tem sim utilidade, tem características que pode ser utilizado. O pó de café mesmo, gente, você vai deixar lá, vai juntar, pode juntar ele líquido, né? Ou pode deixar só o pó. Você pode pegar aquele líquido lá e estar colocando na sua compostagem também. Lembra, gente, a compostagem, ela passa um certo período, né? Para poder ela ficar no ponto, passa. Então, quando você for tirar de lá, você não vai colocar a compostagem quente na sua terra, né? Você tem que esperar lá, né? Lá ela esfriar um pouquinho. Ela tem que ficar friazinha. Quando ela ficar fria 100%, que ela ficar moldável na mão, e você botou o ferro lá e tirou e não queimou sua mãozinha, pronto. Esse é o momento, tá bom? Aí algumas vezes vai demorar mais, outras vezes vai demorar menos, dependendo da forma como você fez. Se você triturou aquele material, dá certo. Se você só colocou lá o basculho e o monturo, e eu tô nem se importando porque eu tô falando, então, gente, vá lá e espere mais tempo, né? Mas a forma como eu estou aqui falando para vocês, né, abordado na forma da agroecológica, né, numa forma de mais prática, mais simples, mais eficiente e uma forma agroecológica. Porque assim, quando a gente fala de agroecologia e produção orgânica, a gente tem que ver uma forma também de vocês se modernizarem, né? De vocês evoluírem, não de você ficar lá no tempo de antigamente e sofria muito com a questão dos insumos, que no caso é adubação, ficavam todas as pessoas preocupadas com o veneno, como é que eu vou combater uma praga, no caso combater uma doença, e certas coisas que nós vemos e nós fazemos são erradas. Você que está aí na sua propriedade, você pode ser pai, avô, mãe, tia, sogra, filha, pai, genro, seja qual for, né? Mas seja você que faça para você se beneficiar junto com sua família. Se seu esposo não quer, vá lá e prove para ele que dá certo. Faça numa área separada, sem depender dele, sem depender de um filho, para você fazer sozinha e prove para ele que sua verdura ou suas plantas, suas flores estão mais lindas e vistosas e mais felizes quando você faz esse processo da compostagem e utiliza para colocar nas suas plantas, né, gente? Então, pessoal, obrigado aí, né? Hoje foi mais uma aula sobre a questão da compostagem. Lembre-se, né? Nós vamos continuar agora com um outro vídeo, né? Uma outra aula, que agora vamos falar um pouquinho sobre solarização, beleza? Então, vamos lá. Alguém lembra que é solarização, né, gente? A gente fez em todas as propriedades falando sobre solarização. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas a gente fez em muitos casos. Se eu não me engano, foi na casa de Adriana, foi lá em Joelma, lá de Orobó. Joelma e Jacilene, né? Que não se separa, são família, né? E a profissão dela é São Joelma de Seu Alvino. Fizemos lá em Cira, Cira teimosa, tirou antes e ficou um pouquinho de alho, mas resolveu bastante, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Aqui em Bom Jardim, a gente fez a solarização lá na casa de... lá em Sítio Poás, certo? Aí, lá na casa de Juvita, foi minha linda Juvita. Inclusive, ela estava lá com um docinho de laranja, gente, mão cheia, cozinheira de mão cheia. Então, assim, cozinheira de mão cheia, viu, gente? Juvita, uma delícia, além da agricultora mesmo, de rochete do povo daqui, agricultora de trabalhar muito na terra. Cira também tem um diálogo lá muito difícil com a família relacionado à utilização do veneno. Então, a área onde a gente fez a solarização, que ela viu que teve resultado e que, gente, o solo, se vocês verem, cada planta linda que saiu lá, cada alface, ela disse, olha, chamou o canteiro que a gente fez lá, a solarização que a gente fez lá, ela disse, olha, que coisa mais linda. Então, assim, gente, quando a gente escuta e vê, né, que eu já fui lá visitar ela outras vezes,
que eu também presto assistência técnica através do outro projeto e outra instituição, a gente vê lá que deu certo, né? Porque muitos são descrentes relacionados a isso, né? Olha, gente, a solarização é o seguinte, né? Ela consiste em que a gente utilize a técnica, né? Que não já diz solarização, na questão do combate à erva daninha. Não só a erva daninha, mas também as plantas daninhas, certo? Que no caso o alho. A gente tem essa preocupação também com a questão do alho, né? Aqui é muito comum essa questão do alho, né? Impedir, empistear, né? Sua plantação. Então, pessoal, lembra-se dessas práticas que a gente fez, né? Então, assim, o que nós visamos com essa prática da solarização? Há diversos fungos, né, que prejudicam diferentes tipos de cultura. Esses fungos são chamados de fungos patogênicos. Lembra que eu falei o que é patogênico, gente? Causam doenças, certo? Aí vamos lá. Sendo que os principais são o fusário, né, que eu vou mostrar para vocês, faz com que as espécies murchem, como o algodão, o quiabo, a soja, além de causar a podridão seca da batata. Bipolaris soraciniana provoca a podridão das raízes do trigo, da cevada, do centeio e triticale. Olha, algumas culturas não são das que vocês produzem, mas eu preciso falar para a gente saber, né, quais as outras culturas que são atacadas e as que não são, né? Vamos lá. A Phytophthora cinnamoni, é um nome difícil, danado. Phytophthora cinnamoni provoca gomose. Quer dizer o quê? Formação de goma no tronco e galhos do abacateiro, podridão radicular no abacaxi, o tombamento, né, como culturas de alho, cenoura, berinjela e giló, entre outros tipos de cultura, certo? Vamos lá. Esclerotinia mino ou esclerotinia sclerotiorum provocam um mofo branco no alface. Tá vendo, gente? Você sabe o que é que tem de errado, mas você não sabe o nome científico, porque é muito complicado de falar, escrever é pior ainda, mas nós precisamos saber, né, como técnicos e como agricultores também. Nós somos leigos, não, nós temos que nos preparar como agricultores e agricultoras para nós estarmos afiados e ninguém está passando a perna na gente, não, gente. A gente tem que ser ligeiro, como diz vocês, certo? Então nós temos que estudar. Olha, eu estou trazendo para vocês esses assuntos, gente, que foi que está colocado no projeto, mas muitos também, algumas coisas não estão. Por que a gente está trazendo? Porque a gente sentiu falta dessas coisas, dessas informações, toda vez quando a gente começou na agricultura. Então, quando a gente começou na agricultura, a gente não tinha essas informações e quando hoje também a gente ainda sente muito falta, tanto como técnica, né, para ajudar o agricultor, né, também como o agricultor passar para a gente, porque se ele souber é ótimo, se ela souber é melhor ainda, certo? Se o filho dele souber também é melhor ainda. Eu fui lá para a casinha, gente, numa prática que teve lá, quando eu estava numa instituição ministrando curso lá, eu levei uma aula de um rapaz que estava lá, técnico em agroecologia, show de bola. Eu não tinha aquele conhecimento, não sabia daquela informação. E ele deu show mesmo, certo? Aí vamos lá. Sclerotium capivorum provoca a podridão branca na cebola. Sclerotium rofsio provoca o quê? A podridão no caule do arroz, além de atacar culturas de tomate, pimentão, amendoim, diversas cucurbitáceas, né? E também a beterraba. Beleza, gente? Então, a gente tem que ter esse conhecimento, né?
desses mesmo com esses nomes complicados. Vamos lá. Rhizoctonia solane provoca o tombamento das plantas em culturas do abacate, algodão, alho, beterraba, brássicas, né, que eu já expliquei para vocês o que é brássicas na outra aula, cenoura, cebola, feijão, entre outras. Além disso, também causa a queima da saia na alface. E risoctoniose, a costa preta, né, no amendoim e na batata. Além desses, também existem outros fungos, né, de solos que também causam grandes perdas nas culturas. Uma alternativa, gente, que a gente identificou é o seguinte: para o tratamento do solo é chamada solarização, né? Que nem eu falei para vocês, existe a questão do controle de solo, né? De fungos no solo e a solarização a controle da tiririca, que o pessoal chama aqui de alho. Então vamos ver as duas aulas, certo? A solarização deve ser realizada no verão, com período alto de insolação. O tratamento, né, consiste em que, gente? Um plástico na cobertura do solo com plástico escuro e que impossibilita a entrada da luz e gera aumento da temperatura no interior do solo. Gente, existem pessoas que fazem com plástico escuro e existem pessoas que fazem com aquele plástico meio leitoso. Então, aquele plástico que vem nos fardos de açúcar, fardo de cuscuz, que eu chamo de cuscuz, gente, mas você chama de fubá, que no caso é floco de milho, ele é meio leitoso, é naquele estilo ali, meio que leitoso mesmo, leite como fosse um leite materno, um leitinho aguado, né, com água. Não é aguado sem açúcar não, viu gente, é aguado porque é meio líquido, certo? Então, assim, essa lona coloca-se, né? Lá vai precisar dela, beleza? Para a gente colocar. Que impossibilita a entrada da luz e gera um aumento da temperatura no interior do solo. Quando você cobre aquele terreno, você coloca a lona, ou ela leitosa, ou ela preta, né? Você está fazendo com que aumente a temperatura no interior do solo, aumente, certo? Quais as vantagens? É um método simples e seguro. Não polui o meio ambiente, pois a lona pode ser usada mais de uma vez, né? Deve ser usada mais de uma vez. Importante é o seguinte: existem fungos que são tolerantes a temperaturas elevadas. Como são resistentes, eles não morrem apenas com a solarização normal. São os seguintes: o Macropona phaseolina, fungo que causa podridão cinzenta do caule em várias culturas. O Fusarium, né, oxyporum, fungo que faz com que várias culturas murchem. E Plasmodiopora brassicae, fungo que causa hérnia nas brássicas, né? Desculpa a minha pronúncia, viu gente? Porque eu não sou boa de falar latim e todos esses nomes são latim, né? Mas é latim de cachorro não, viu gente? É latim da linguagem da gente, onde todo mundo tem a origem latina, né? A linguagem da gente que vem do latim. Latina não, desculpa, do latim. Que é uma linguagem antiga, né? Vamos lá. Mas que tudo hoje em dia vem do latim. Nossa linguagem, nosso comportamento e inúmeras outras coisas. Para os fungos, gente, resistentes à solarização, o tratamento deve ser feito de outra maneira, como vocês já imaginaram, né? É preciso adicionar matéria orgânica. O que é matéria orgânica, gente? É traço de curral, capim seco, esterco, folha, o que vocês quiserem colocar. A matéria orgânica dá preferência a ser adicionada, né, com a incorporação das plantas da família das brássicas, né, tais como o brócolis e o couve. E outras espécies como a mandioca brava, a mamona e até mesmo o eucalipto, né? Mas como a gente vai fazer essa solarização? Certo? Essa solarização que a gente está aprendendo aqui agora, né, é o que para os fungos, certo? Como fazer a solarização com a adição de matéria orgânica? Primeiro passo: escolha o local a ser tratado. Óbvio, né, gente? Defina o local, depois umedeça o solo bem com irrigação,
certo? Se já choveu bastante, então você já aproveita, né, gente? Vamos lá. Adicione a matéria orgânica, né? Tome como média a quantidade de 3 kg por metro quadrado diário. Lembre-se disso, viu? Incorpore até 10 centímetros de profundidade. Terceiro passo. Assim. Colocação de plástico. Coloque o plástico de polietileno preto ou transparente, né, como eu falei, com espessura de 100 a 150 micras, né? Você tem que perguntar isso quando chegar lá, na material de construção, que talvez eles saibam explicar, mas muitas pessoas não vão saber, né? E com 3 a 4 centímetros de largura. No solo úmido, né? Se já choveu, e você viu que choveu bastante, que encharcou, dá certo. Após isso, estique o plástico bem rente ao solo, certo? Enterre as bordas com a profundidade de 20 centímetros para reter o calor e a umidade. Por fim, deixe o espaço coberto por um período de até 30 dias. Lembrando, gente, 30 dias. Pronto, pessoal. Até 30 dias. Lembre-se disso, 30 dias, tá bom? Aí, assim, não é para você mexer lá, é você deixar quieto. Aí, o que é que você faz? Você pode plantar culturas como brócolis, couve e depois incorporá-las como se fosse adubo verde, né? Que a gente já falou sobre adubação verde. Vamos lá. Como funciona a adição de matéria orgânica? Com esse tratamento ocorre um aumento de temperatura do solo. Isso porque, gente, por que aumenta a temperatura no solo? Porque será que tem um plástico quente, aquela área molhada ali, deve estar bem friozinho ali embaixo, né? Porque além de calor, né, como a gente já está falando, proporcionado pela solarização comum, há uma decomposição de resíduos orgânicos, né? Quando ela está em decomposição, lembra da compostagem que a gente falou que está muito quente lá? Pronto, ela vai ficar bem quentinha também. Vamos lá. Com a decomposição, há um aumento de gás carbônico e uma redução do oxigênio, o que também eleva a temperatura do local. Então, tudo deixa bem quente, né? O gás carbônico fica retido, né, sobre o plástico, atuando como um elemento tóxico para o meio de propagação de fungos. E os fungozinhos foram um danadinho que vai fazer a diferença, né? O ideal é que o plástico cubra o solo pelo menos por 30 dias e assim atue sobre fungos que são mais resistentes. Com a utilização da matéria orgânica, o tempo de tratamento é reduzido de 7 a 15 dias. Eu ainda deve ser deixar mais tempo, porque se for dependendo do fungo que tenha. Então é bom a gente não perder muito tempo. Espera um pouquinho mais, né? Reduz o tempo, mas não faz mal esperar mais um pouquinho não. Vamos lá. A montagem da solarização, né? Eu vou mostrar a foto aqui para vocês. A ponta da lona ela fica presa ao solo. A lona plástica de cor preta cobrindo o solo, né? Vocês vão ver aqui em cima. E os resíduos orgânicos incorporados até 10 centímetros de profundidade. O solo úmido, né? Vocês vão ver também aí na imagem. Então, gente, essa aqui é para matar fungos, né? Existe, né, a questão do controle da tiririca, que no caso a gente não chama de tiririca, a gente chama ela de, como é que fala? Chama ela de alho. Então o alho e a tiririca é a mesma coisa, certo? Só que é alho, o pessoal chama de alho brabo também. Sempre é um indicador de solo também, né? Pessoal, a gente falou lá sobre o que? Sobre o controle através da solarização para fungos, né? Foi o nome dos fungos complicado, mas a gente tem que falar, né? E agora vamos falar sobre o controle, que nem eu falei que eu fui na casa das meninas, não só para matar os fungos, mas também sobre o controle da tiririca, né? Tiririca não é o palhaço, não é o deputado, né? Não é o pai do Tirulipa. Tiririca, gente, tem até um nome esquisito, né? Ciperus rotundus e o L, né? L ponto.
que é chamada de junca ou barba de bode. A tiririca é uma planta espontânea, né? Como a gente falou, que ela é indicadora de difícil controle e também, por isso, pode ser encontrada em quase todo o território brasileiro. Além disso, ela tolera temperaturas mais elevadas e secas e inundações. Você vê, a bicha danada mesmo, não morre de jeito nenhum, né? Tão facilmente, tá bom? As plantas apresentam raízes que podem alcançar, gente, até 40 centímetros, né, de profundidade do solo. Por isso que as pessoas dizem, eu corto, quanto mais corto, mais cresce. E elas crescem de novo, elas crescem de novo, e vão crescendo de novo, certo? Essas raízes são a fonte principal da multiplicação da espécie, né? Pois somente 5% tem poder de germinação. Com todas as plantas, as tiriricas também apresentam, né, como todas as plantas, apresentam algumas restrições para o seu desenvolvimento. Uma delas, só uma delas, é o que? É não tolerar sombreamento, né? Pela sua parte aérea. Parte aérea das plantas é a copa, as folhas, né? Que ocasiona que sua morte. Mas a bicha é difícil de matar, viu, gente? Muito difícil. Eu ainda acho que é melhor deixar lá perto, de levar um pouquinho e deixar lá para a galinha comer. Arrancar e deixar lá para a galinha comer de vez em quando. Também é enraizadora, viu, gente? Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Uma alternativa no controle usado em regiões onde o verão caracteriza por longos períodos de alta insolação é utilizada a cobertura de solo com plástico escuro, aquecendo o solo e possibilitando a entrada de luz. Esse manejo é um método chamado de solarização. Plástico transparente é mais usado no processo de solarização, que permite a energia solar, né, aqueça mais o solo e mate sementes de plantas espontâneas. Importante é o seguinte, a tiririca pode formar 40 toneladas de massa verde por hectare, sendo que para isso ela retira aproximadamente 217 kg de nitrogênio, 53,3 kg de fósforo e 256 kg de potássio do solo. Tira muita coisa, não tira, né, gente? Quais as vantagens de a gente fazer a solarização? Imagine aí quais as vantagens, né? Vamos aprender agora. É um método simples e seguro, né? Não polui o meio ambiente, pois ela não pode ser utilizada novamente, né? Controla várias outras plantas espontâneas, como caruru, né? Caruru roxo, erva de Santa Maria, algumas delas já mostrei para vocês, né? Capim amargoso, beladona e a azedinha, certo? Até aí tá entendido, gente? Vamos dar sequência. Como fazer a solarização, né? É basicamente da mesma forma da outra do controle de fungo. Após a escolha do local, umedecer o solo com irrigação. Se já choveu, melhor ainda, certo? 2. Colocar o plástico, né, de polietileno preto ou transparente com a espessura de 30 a 50 micras, né, e de 4 a 3 metros de largura no solo úmido. Esticar o plástico sobre o solo, enterrar as bordas na profundidade de 20 centímetros para reter o calor e a umidade, né? Secagem das plantas. Deixar-se coberta por um período de 30 a 50 dias. Foi lá que Dona Cira, teimosa, pode estar assistindo o vídeo, né, Dona Cira? Teimosa lá de Alfredo, tirou antes, né? Mas lá, mesmo com 30 dias, se eu não me engano, tirou com 30 dias, né? O certo de sair, como lá tinha muito, era deixar até 50. Com 30 dias matou um monte, mas ainda ficou alguma neladinha viva, certo? Vamos lá. Aqui a gente vai mostrar como é que monta a solarização, né? Que você pega a lona, né? Coloca presa no solo, a lona preta cobrindo o solo, né? Aí a ponta, lembrar de sempre deixar 20 centímetros de profundidade para fechar, né? E 5 centímetros do solo aquece a 50 a 60 graus. 20 centímetros do solo aquece de 40 a 45 graus, né? E todo o solo, né, tem que estar úmido.
A solarização é bem eficiente nos primeiros 5 centímetros de profundidade, no controle de sementes e rizomas de plantas espontâneas, pois a temperatura é mais elevada. Gente, alguma gente chama de raiz, mas não é raiz. Algumas são rizomas, certo? À medida que a profundidade do solo aumenta, menor é o efeito da temperatura sobre o controle da tiririca. Por isso que a gente deve manter o solo sempre úmido para aumentar a temperatura das camadas mais profundas, aumentando a eficiência da solarização. Quer dizer que se você fizer, né, você vai lá e olha se está esquentando até embaixo. Se não está esquentando, você pode olhar com ferro, com ferro, com vergalhão. Você vai olhando, né? E se você acha que não está esquentando até embaixo, então você tem que fazer o quê? Você tem que retirar a lona, jogar mais água, né? Aquela água descer e ficar mais quente lá embaixo. Depois fecha de novo. Exemplo, né? Como é que a gente faz um exemplo prático de controle de tiririca? Uma experiência de plantio de cenoura. Foi possível, né, a gente constatar que houve uma redução de tiririca de 15 a 30 dias no início da solarização do solo, pois o plantio da cultura foi verificado o aumento da raiz da cenoura, né? Em alguns estudos mostram que a planta da tiririca e da belladonna não se desenvolveram durante 6 meses após o uso da solarização do plástico, né, preto e transparente. Então a gente tem que ter esse cuidado. Uma coisa também, gente, como é que esse alho apareceu na minha propriedade? Me diga. Alguém sabe? Não, né? Foi o seguinte, o esterco que você pega na sua propriedade, seja ele de qual animal for, esse animal teve acesso a esse alho, né? Principalmente os ruminantes. Se o animal que é ruminante, ou mesmo sem ser um ruminante, ele se alimentou desse alho, né? Não só das folhas, né, gente, mas se alimentou da raizinha dele, ela vai passar por aquele processo todo que nem eu falei e vai sair bem adubadinho, bem fértil, né? Até quebrar da dormência, né? Se você assistir a aula anterior, as aulas anteriores, você vai ver que quando passa por dentro do animal, né, ela tem a questão do ácido, né, do estomacal e fica mais forte, né? E quando ela sai misturado com o esterco, já adubadinho. Então, assim, se seu animal está comendo o alho, comendo a raiz do alho, ele passa por aquele processo todinho, ele está fazendo fezes com semente adubada, né? Com a raiz e que toda raiz é semente, né? Então, assim, que nem a gente viu, alguns germinam, outros não, mas vai estar adubadinho. Então, essa adubação que foi feita, né, com o alho, você vai pegar o esterco seu e você vai levar para adubar seu canteiro, adubar sua horta, adubar sua plantação, adubar o que você quiser com aquele esterco, né? Então, o que é que vai acontecer? O danadinho do alho vai estar lá e vai ficar topado de desenvolvido, entendeu, gente? Então, assim, o que é que você tem que tomar cuidado? Se você for pegar do seu animal, não deixe ele comer o alho, de forma nenhuma, certo? Se for um animal do vizinho, o que é que você faz? Você vai pegar, vai fazer o processo de solarização com o esterco. Só que a diferença é o seguinte, você vai espalhar numa área, né, que ela seja de cimento embaixo, ou um solo bem compactado, e você vai umedecer esse esterco, né? No máximo, gente, ele pode ficar de 20 centímetros. Você pega um tijolo, arrodeia tudo de tijolo de 20 centímetros e coloca ele. E coloca a lona bem presa mesmo. E você vai fazer o mesmo processo na solarização do esterco. Então, seja o alho, seja o esterco da sua propriedade ou da propriedade do vizinho, ou seja lá da caixa prega, que o pessoal diz que caixa prega não existe, mas eu já morei vizinho a caixa prega lá na Itaparica, ele tem condição de você fazer a solarização e de você matar o alho, certo? Muitas pessoas dizem que isso é besteira, que isso não existe, isso não funciona. Gente, é uma técnica muito conhecida, extremamente praticada e que várias instituições fazem. Agora aquele negócio, na casa de ferreiro o espeto é de pau, então na sua casa faça
prove para vocês mesmos que verdadeiramente existe. Agora, lembrando, você não vai pegar o esterco do vizinho, comprado ou doado, e não vai colocar diretamente na sua propriedade, não, gente. Nada deve ser feito assim. Nem você tem que ter, se for na casa do vizinho, se você tiver cuidado com seus animais, com a sua plantação, com a sua produção, você dê uma limpadinha nos seus pés. Vocês podem trazer fungos, bactérias, vírus. Entendeu, gente? Você pega e você limpe seus pés. E você com certeza está fazendo um bom cuidado para a sua propriedade. Os seus animais, muitas doenças vão carregadas pelos pés, pelas mãos. A gente tem que sempre lavar e higienizar, né? Higienize com sabão, com detergente, sabão amarelo, com água sanitária, com álcool 70, que você achar melhor. Então, assim, gente, seu esterco, a partir de hoje, mas eu uso muito esterco, vou fazer isso. Vai. Se você não optar por fazer isso, você vai perder sua área de plantio. Tem uma área lá embaixo, lá na propriedade que é do companheiro, que estava toda empestada de alho. Aí, quanto mais ele corta, né? Ele revolve o solo e corta, acha que matou, mas não. Está cortando a semente. Aí quando ele planta, ela pega e rebrota mais forte ainda e mais adubada, porque está colocando esterco, está colocando capim, né? E existem algumas formas de abafar, que eles não gostam de sol, não gostam de sombra, né? Então ele resolveu plantar a bananeira numa área lá. Nessa área ele plantou a bananeira, fez muito sombreamento. E nesse sombreamento teve uma redução muito boa do alho, né? Mas lá em outras instituições também que tem os campos, né? Eles fizeram o seguinte, é uma área cheia de alho, eles plantaram as culturas em linha, que a gente fala na agrofloresta, a gente passou para você, e no meio eles colocaram capim. Esse capim é para ser, e fizeram 3 canteiros, esse capim no meio é para ser roçado, né, ou arrancado, e servir de matéria orgânica para abafar os canteiros lateral. Então, e deixar as culturas desenvolverem. Então, esse abafamento por matéria orgânica, né, conseguiu verdadeiramente vencer esse alho. Não só esse alho, mas como outros tipos de plantas que a gente falou aqui, né? E isso é bem legal, bem interessante. Isso prova que verdadeiramente funciona. Então, assim, lembre-se, o esterco pode ser da casa de sua mãe, da casa do seu pai, da casa do seu irmão. Se o animal comeu alho e você não viu, somente animal que é criado solto, né, na pastagem, seja ele de gado, seja ele de qual animal for, principalmente ter cuidado com os ruminantes, você pegue e faça a solarização. Não precisa ser uma área grande, não precisa ser, só precisa fazer um pouquinho, faça um planejamento na sua vida e fazer vários canteirozinhos com solarização, viu, gente? Então esses canteirozinhos com a solarização é muito importante para a questão do planejamento bem feito. Então, gente, se vocês nunca ouviram falar nisso, escutaram agora, né? Agora não, né, gente? Que a gente escutou lá na aula, né? A aula prática. Essa é a parte teórica. Deixar aqui para vocês as informações gravadas para vocês acessarem o dia e a hora que vocês quiserem, tá bom? Então, assim, gente, ficou alguma dúvida, né? Ficou, não ficou? Lembre-se, esses 2 assuntos que nós olhamos, aprendemos hoje, né? Foi 2, não foi, gente? Foi, porque a solarização é só um, né? E o outro foi sobre a compostagem. Então, nesses 2 assuntos que a gente resolveu hoje, né, aprendemos hoje, né? Trocamos a experiência, e no caso reforçamos o aprendizado em campo, ficou aprendido que o quê? Que tudo a gente tem que fazer prática, né? E investir na nossa tecnologia, na nossa propriedade. Tecnologia, gente, para que a gente produza de forma boa, né? Sem prejudicar o solo, sem prejudicar os rios, sem prejudicar os mananciais, sem prejudicar os seres viventes, sem prejudicar ninguém, nem a fauna, nem a flora e muito menos o ecossistema. Nós aprendemos, gente, nessas aulas, que nós podemos ter nossos próprios insumos, né, sem sermos escravos do mercado, né? Nós aprendemos sobre segurança alimentar, aprendemos sobre produção de sementes, aprendemos sobre defensivos naturais, aprendemos inúmeras outras coisas nesse curso,
de vivências e práticas agroecológicas. Dentro desse projeto, nós aprendemos inúmeras outras coisas que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, certo? Então, gente, eu fico muito feliz em poder estar aqui como multiplicadora do projeto Cultivando Agroecologia, né? Que eu já falo automaticamente em todo lugar. Eu vou falar alguma coisa, reportagem desse projeto Cultivando Agroecologia. O de tanto falar aqui para vocês, já sai automático. Mas eu queria dizer a vocês o que, gente? Não esqueçam sempre do curtam, que é o like, né? Ativem o sininho, se inscrevam no canal e espero que vocês tenham gostado da aula, né? Como tem muitas alunas assíduas que falam muito nos comentários, né? E falam quando me vem também, que é Irani, lá do sítio Brejinho, Irani. Espero que você fique muito feliz com as suas declarações, com os seus comentários. Quando vocês comentam, eu tento responder, certo? Muitas vezes eu não estou online, né? Porque eu estou fazendo outras atividades. Aí no canal eu só entro de noite, mas fico muito feliz em poder estar dizendo assim, escutando, né, depoimento de vocês dizendo que foi muito produtivo, está sendo muito bom. E vocês podem ver nos próprios comentários essa questão, tá bom, gente? Então, um abraço bem forte para vocês, né? E até a próxima aula, para quem fica. E vamos todos juntos lutar pela agroecologia. Agroecologia é vida, é saúde, é tudo de bom, produção orgânica. E a Agroflor sempre está de braços abertos na missão de que o mundo melhor é possível. E nosso cajuzinho está aí correndo daqui a pouco para provar para vocês que o mundo melhor é possível, né? Cajuzinho com uma palma, fazendo legalzinho. A gente, tchau, abraço.